Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí as análises da segunda rodada do torneio de candidatos, tá? Acabou agorinha, então vamos lá para as análises. Primeira partida que a gente vai ver hoje, partida do Nishigiri contra o Caruana, né? O Giri que acabou perdendo ontem e o Caruana vencendo hoje. Vamos lá ver, conferir como é que foi a partida. Então o Guile de brancas faz D4, o Carona responde com D5, E6, Gambito da Dama recusado, e depois de cavalo F3 aqui, o Guile tem jogado bastante aqui a catalã, né? Então o Caruana resolve fazer uma escolha diferente que o cavalo D7, muito pouco usual. Então o Guile sai com G3, aí agora ele resolve tomar em C4, bispo vem para G2, agora torre B8, saindo de temas aqui, né, dessa diagonal, preparando aqui um possível B5. Então o Guile sai com A4 para evitar B5. E agora o Caruana faz o lance B6, né, um lance que nunca tinha sido jogado, né, um lance novidade teórica aí, porque o mais natural aqui é A6 e depois A5, né, de novo, evitando as ideias de B5, né. Porém aqui o Caruana faz A6, faz B6 primeiro e depois de cavalo D2, agora sim A5, recupera aqui o peão em C4, agora vem bispo A6, ataca o cavalo A3 defendendo, bispo B4 cheque, e agora ele resolve tomar em A3, porque o cavalo tem que voltar. Ele segue o desenvolvimento aqui com o cavalo E7, roque, roque. Agora vem B4, bispo toma B4. Agora o bispo tá numa diagonal bem mais ativa, né? E tá cravando aqui o cavalo. Então o Caruana faz C5, né? Brigando contra esse bispo aí, né? Agora o Guiri resolve voltar o bispo. E nesse momento aqui o Caruana toma uma decisão bem interessante, que é cavalo F5. Porque nessa posição, por exemplo, o Caruana podia tomar em D4 e depois que bispo toma D4, agora sim cavalo F5. Daí começa a atacar aqui o bispo. E se fizer um lance, por exemplo, como cavalo B5, ele pode tomar aqui em B5, toma, toma e fica bem parecido com o que aconteceu na partida, né? A gente já vai ver, né? Porém, o que acontece? Quando ele faz aqui o lance cavalo F5, opa, quando ele faz aqui ó, o lance cavalo F5 direto, nesse momento aqui, o Guiri tem uma possibilidade aqui diferente, né? Desequilibrar a posição com D5. Porque depois de D5, provavelmente aqui o que o Caruana queria jogar era E5, tá, pessoal? E a ideia é desequilibrar a posição. As brancas vai ter esse peão forte, mas as pretas também vai ter controle sobre a casa de D4. Tem esse peão de C que também é um peão passado. Aqui, por exemplo, poderia seguir com torre E1 para fazer E4 sem perder aqui a torre, né? E depois de torre E8, agora sim E4. E aí o cavalo pode vir para D4, pode vir para D6, fazendo um bloqueio, né? Tem essas duas opções aí. E a partida estaria desequilibrada, né? Então, quando o Caruana faz cavalo F5, ele meio que fala pro Guiri, e aí? Você quer jogar D5 e forçar? Ou você quer tentar jogar de uma maneira mais sólida, né? Vou estar colocando a imagem aí de como que foi a reação do Guiri, como que ele estava pensando nesse momento, né? Então deu pra ver aí que ele parecia que já estava desanimado, com sono, e aí ele fez cavalo B5, né? E aí meio que vai transpor para outra linha, porque depois de bispo por B5 toma, agora toma em D4 e a posição acaba secando. Depois que a dama toma, o cavalo vem para C5, e aí torre D1, troca as damas, agora vai trocar uma das torres, e essa posição aqui é um final bem empatado, tá? Então vem rei F8, torre D6, agora ataca a torre, torre C6. Aqui o Caruana faz torre D8, um lance interessante. A ideia é que se tomar aqui, vai ter torre D1, o bispo tem que vir para F1, é o único lance para cobrir. Agora vem cavalo E4, a ideia é fazer cavalo D2 e ganhar aqui o bispo, né? Poderia seguir, por exemplo, rei G2 e depois de cavalo D2, agora um cheque aqui em A7, o rei vem para F6, agora torre D7. A ideia é que não pode tomar de cavalo porque tá perdendo a torre. E se tomar aqui de torre, por exemplo, ele toma, recupera o cavalo. E depois de torre B1, não vai ter mais como defender o peão de B, né? Porque o peão aqui em E6 segura essa casa. E aí, por exemplo, E4, toma, e aí é um final totalmente empatado, né?
Por isso que nessa posição aqui, depois de torre D8, o Guile nem quis tomar o peão, né? Para não acabar correndo risco de perder o bispo. Então ele faz F4, agora torre D6, e aí acabou repetindo aqui a posição, né? E a partida terminou em empate, tá? Vamos lá, vamos ver a próxima partida agora. Então vamos dar uma olhadinha agora na partida do Nakamura, contra o Esipenko, na verdade, contra o Nakamura, Esipenko de brancas. Então aqui ele resolve fazer C4, E6, G3, D5, bispo G2, cavalo F6, agora cavalo F3. E olha só que interessante, aqui o Esipenko tá jogando exatamente a mesma abertura que o Caruana usou ontem contra o Naka, né? Nessa posição aqui o Nakamura jogou até com D4, né? Provavelmente ele percebeu que o Nakamura queria fugir de alguma coisa, e aí ele quis tentar entrar nessa posição, que talvez seja uma posição onde o Nakamura não esteja tão confortável. Então o Nakamura resolve mudar aqui e começa com C5. Então agora toma em D5, cavalo toma, faz o roque, bispo E7, D4, depois toma aqui de cavalo, faz o roque, dama B3, agora vem o cavalo para C6, e agora toma, toma. E essa posição aqui é uma posição de bastante equilíbrio. Porém, aqui as brancas têm uma vantagem, né? Porque as pretas têm, ó, uma, duas, três ilhas de peões, né? E esses dois peões são peões isolados, né? Parecido com o que a gente viu ontem na partida do Prague, né? Contra o Giri. Então, se você não viu, entra aí no canal, vê a análise da primeira rodada, analisei todas as partidas. E aí, a ideia era tentar entrar no final e pressionar esses pontos aqui, né? Então aqui vem E4, ataca o cavalo, agora H3 para evitar algumas entradas aqui de cavalo em G4, porque ele quer fazer aqui, ó, depois de torre D1, ele quer fazer bispo E3, né? Se fizesse bispo E3 antes, teria cavalo G4 incomodando. Então bispo C5, troca, troca, dama C3. Não é bom pro Nakamura aqui trocar muita peça, né? Porque esse peão aqui ele é isolado, pode virar um alvo. Então ele mantém a dama no tabuleiro, vem cavalo D2, C5, B3 para evitar que o peão continue avançando, né? Agora traz a torre na coluna, cavalo C4, troca em C4, agora faz E5, bloqueando aqui esse peão para esse peão não avançar, fazendo com que esse bispo aqui fique limitado, né? Porque o bispo chegando nessa diagonal aqui, ele pode ser um pouco mais perigoso, né? Então agora traz a torre para C1, ataca aqui o peão de C5, e agora a torre toma, toma. Agora faz A5. Agora vem torre C1 de novo. Tem que fazer torre C8 para defender. É... Cavalo D7 seria pior, né? Porque agora tem H4 e vai chegar bispo H3 atacando aqui o cavalo, né? E quando o cavalo sair, vai acabar perdendo o peão de C5. Então torre C8. Agora vem dama C3. Defende o peão aqui. A dama tá defendendo os três peões, né? Então, dama C7 para defender. Agora vem H4. A ideia é tentar fazer um bispo H3 desalojando aqui a torre. Então, Nakamura faz H6. E nesse momento aqui, o Esipenko resolve fazer torre C2, né? Por quê? O que acontece? Se jogar aqui bispo H3, agora tem torre D8, bem interessante. E não pode tomar aqui em C5, porque leva torre D1. Lance muito fino, né? Porque agora se tomar de torre perde a dama. E se tirar o rei, por exemplo, toma aqui. E a torre e a dama, ela se defendem, né? Uma defende a outra ali. E aí seria uma torre inteira a mais, né? Então por isso que bispo H3 não funciona. Faz torre C2, agora vem em G6. Traz a dama aqui para E3, agora fica de olho em H6, fica de olho em C5. Então, dama D8, né? Ele defende indiretamente, porque se tomar em H6, vai tomar dama D1 e perder a torre. Agora, torre D2, ataca a dama. Dama B6, um lance bem interessante aqui do Nakamura, né? E nessa posição aqui, nós estamos no lance 28. Nakamura tá só com 4 minutos. Ele precisa fazer 12 lances com apenas 4 minutos, né? Então, ele precisa acertar aqui os lances. E ele acerta esse dama B6, né? Dama F8, por exemplo, era uma opção para tentar defender, só que ficaria muito passivo, né? E agora tem, por exemplo, Dama C3, e aí daí eu já tô tocando aqui nos peões, e você não vai conseguir defender, né? Vai acabar perdendo algum dos peões de todo jeito. Então o Nakamura resolve fazer Dama B6, porque qual que é a ideia? A ideia é que se tomar em H6, agora vem C4. É um lance bem interessante, porque depois que toma, agora a torre toma, e começa a surgir essas ideias, né? Torre C1, Dama B1, se defender aqui de bispo, tá caindo em E4. Se o rei vier pra H2, tá tomando o cavalo
G4 perdendo a dama, então aqui teria bastante contra-jogo, né? E o cavalo junto com a torre faz uma pressão em E4. Teria bastante contra-jogo aqui para o Nakamura, né? Por isso que nessa posição aqui, o Ezipenk resolve fazer bispo F1, né? A ideia é controlar aqui o avanço do C4, né? Agora o bispo controla. Uma outra opção também bem interessante seria bispo F3, jogando com calma, já que o Nakamura tem apenas 4 minutos, né? E aí o rei vai subir para G2, enfim. Porém aqui, depois de bispo F1, agora vem rei G7, A4, lance interessante do Ezipenk. Agora torre C6, lance importante do Naka. Agora vem torre C2 e o que o Ezipenko não viu aqui, com certeza foi esse C4 aqui, né? Um lance muito fino do Nakamura, né? Aquele foi acertando todos os lances ao toque. A ideia do torre C6 é justamente defender a dama aqui, né? Para poder fazer esse C4. E aqui acontece que depois que as damas trocam as damas, agora as brancas têm três opções. Ela pode tomar de peão, de bispo ou de torre, né? Bom, se tomar aqui de peão, agora vem torre C6, ou cavalo por E4 também direto, né? E depois de C5, agora sim torre C6, e se fizer bispo G2, agora tem F5. E a posição aqui é bem sólida, né? A outra opção seria tomar de torre, porém se toma de torre, agora toma aqui em B3. E se tentar um torre C5, por exemplo, para tentar ganhar aqui os peões, a posição pode ficar um pouco perigosa. Por exemplo, cavalo por E4, torre toma aqui em E5, agora torre B4, defende o cavalo e ataca o peão de A. E depois de torre por A5, agora vem torre B1, ameaçando lances como cavalo D2, por exemplo. Se a torre vier para cá, pode estar surgindo cavalo C3, ataca o peão, tem torre A1 para ganhar o peão também. E se fizer rei G2, por exemplo, agora torre B2 e vai ter um contra-jogo bem interessante aqui no peão de F2, né? Por exemplo, se tentar um torre E5 para expulsar o cavalo, agora F5 e não vai ter mais como evitar, né? No próximo lance vai tomar aqui em F2, né? Então, essa posição com bastante contra-jogo para o Nakamura, né? Aqui o Esipenko faz a melhor escolha, que é tomar de bispo, para evitar esses contra-jogos, né? Agora toma em E4, e o que acontece é que depois de torre E2, vai vir F5 defendendo o cavalo, agora F3, e vai acabar saindo com um peão a mais, né? Por quê? Tomar em G3 seria um erro, porque o cavalo ele vai ficar meio fora de jogo aqui, né? Ele não tem uma casa para ir. E também agora o peão de A5 tá caindo também, né? Se cair o peão de A5, vai ter dois peões passados aqui e vai ganhar fácil o Esipenko, né? Então por isso que aqui tem que fazer o lance cavalo D6, o Nakamura acerta mais uma vez o lance. Agora toma E5, cavalo pro C4, toma. Agora vem torre B4, vai cair um dos peões. Então toma o peão de A, toma o peão de C. E nesse momento aqui as brancas têm um peão a mais, porém a posição tá igualada, né? Esse tipo de posições costuma empatar, né? Até mesmo com o peão em F2, mas geralmente tem mais complicações, né? Mas agora com o peão em F3 fica muito mais difícil, porque agora o Nakamura vai ter ideias de ficar dando cheque aqui na segunda fileira e tentar algum tipo de perpétuo, então o Esipenko vai ser obrigado, vai ser obrigado a subir com o rei aqui, né? A gente vai ver como que ele vai fazer isso. Por exemplo, depois que toma em C4, agora vem aqui cheque, o rei sobe para F6, vem assim, o computador não gosta tanto, mas qualquer lance aqui empata, tá? Então A5, aí o Nakamura acerta, torre C3, ataca o peão, rei F2, agora cheque, e é o que eu falei para vocês, né? Se o rei ficar aqui parado, ele vai ficar tomando cheque aqui na segunda e na primeira fileira para sempre, né? Então o rei vem para E3, agora cheque, rei vem aqui para E2, né? Importante para continuar se defendendo o peão, e agora sim o rei vem aqui para casa de D3, torre G2, ataca o peão de G3, agora vem torre A6, o rei volta, agora vem rei E5, uma outra opção interessante era a torre B6 aqui, porque depois que toma aqui, vem rei E3 para defender o peão, e agora começa a ter alguns temas, né? O peão vai parar em A6, a torre vai defender o peão, ao mesmo tempo que ela ataca a estrutura aqui das pretas, né? E começa a ter ideias do rei passar. Provavelmente teria mais chances esse final, né? Mas aqui o Ezipeng tentou entrar com o rei rápido, agora toma em G3, vem esse aqui, toma o peão de F, agora vem cheque, o rei vem para E8, né? Porque qualquer um aqui empata, né? Mas rei F8 seria um pouco pior, porque agora, por exemplo, rei F6, ele ameaça mate, ameaça o peão de G, né? Então pode começar a se complicar aí o Nakamura, né? Então ele acerta o lance, rei E8, agora vem A6, torre A3,
fica de olho aqui na promoção do peão. Agora rei E6, ameaçou mate, rei D8 defendeu, e depois de rei F6 aqui, acabou empatando, né? Acontece que aqui o Nakamura vai fazer, por exemplo, G5, e depois que trocar aqui os peões, mesmo que tome aqui, agora vai vir rei C8, toma outro peão, rei B8, a torre tem que sair, e depois que a torre sai, vai tomar aqui, vai empatar, né? Então, uma partida muito bem jogada aí de ambos os lados. Nakamura ficou mal no tempo e com a posição um pouquinho inferior, mas ele conseguiu um ótimo contra-jogo, né? Então vamos lá para a próxima partida. Então vamos dar uma olhadinha agora na partida do EI versus o Praggnanandhaa. Vamos ver como é que foi. O EI de brancas começa com E4 e aqui o Prag já começa surpreendendo, né? Com E6, Praggnanandhaa que sempre traz alguma preparação diferente. E jogou aqui a abertura francesa, né? Criticada por muitos, mas tá lá, jogada no torneio de candidatos, né? Então veio o D4, D5, agora cavalo C3, cavalo F6, joga o cavalo em D7, F4, C5 brigando pelo centro, cavalo F3, cavalo C6, depois de bispo E3, agora bispo vem aqui na casa de E7, desenvolvendo, depois de dama D2, agora vem o lance A6 para preparar B5, para evitar a entrada de cavalo em B5, porque depois de dama D2 aqui as brancas tá considerando fazer o roque grande, né? Se fizer o roque grande aqui, vai vir C4, B5, B4 e vai começar a estourar tudo, né? Então agora vem bispo D3, não é o lance mais usual, né? O mais normal aqui ou tomar aqui em C5 ou fazer o lance bispo E2, mas aqui o EI joga bispo D3 e depois de roque a impressão que dá é que o EI não conhecia essa posição e faz roque. Não é um lance tão bom, né? Aqui tem ideias interessantes de tomar aqui em C5, porque depois que o cavalo toma, aqui as brancas entregam o par de bispo, porém tem um sacrifício bem legal aqui, bispo por H7. E depois que o rei toma, vai vir cavalo G5, aí tem ideias de dama D3, passa a dama aqui pro ataque, né? E essa posição aqui, vantagem das brancas, tá? Vantagem pequena, mas vantagem das brancas. O Praggnanandhaa vai ter que acertar os lances aqui para defender, né? Aqui começando com rei G8 já, que não é um lance tão fácil de se fazer. Depois de dama D3, agora a torre vem aqui em 8, dama H7, rei F8. Agora dama H5, começa a ameaçar algumas coisas aqui. E depois, por exemplo, dama C7 defendendo, agora sim, rocão, né? E tá com uma peça sacrificada, mas tem ideia de fazer F5, caso toma aqui de cavalo, ou tomar e jogar torre F1. Tem ideia de cavalo H7 em algumas posições. Então, às vezes, dama H8 para tomar aqui em G7. Então, seria uma posição bem interessante, mas o Wei nem se preocupou em analisar essa posição, ele simplesmente fez roque, que é um lance ruim, porque agora o Prag vai fazer o lance F6 e ele vai conseguir quebrar o centro das brancas, né? Na francesa aqui ele entrega o centro, mas depois ele começa a contra-atacar, né? E se as brancas não fizerem nada, ele vai contra-atacar com facilidade, foi o que aconteceu. Agora troca em F6, nesse momento faz rei H1, né? O que acontece? Não pode jogar esse aqui, porque tem o garfo aqui, né? E eu não sei se o EI não calculou, porque o que acontece? Agora se tomar aqui, toma, toma, e quando a dama toma, não vai sobrar bispo H7, né? Porque a dama toma com cheque, né? E depois que o rei sai, simplesmente dama toma C5 e tem uma peça inteira a mais, né? Então por isso ele faz rei H1 para evitar esses temas, e também porque se fizer cavalo G4 agora tem uma casa de fuga aqui para o bispo. E aqui o Prag ele não acerta a melhor ideia, B6 é possível jogar, mas ele podia jogar de forma muito mais ativa, com C4, e depois de bispo E2, agora tentar um B5, às vezes bispo B4, vai vir B4, e começar a expandir na ala da dama o mais rápido possível, né? Porém aqui o Prag resolve jogar com mais calma, então cavalo E5, dama C7, traz a torre para E1, bispo D6, agora toma, né? Tá ameaçando ideias de tomar aqui em D4 e depois tomar aqui em E5. Então toma em C6, dama toma. Agora traz o bispo aqui para E2, lance interessante do EI. Agora o Praga acaba de novo errando a ideia, né? Fazendo torre A7. De novo, aqui era melhor C4, B5, essas ideias seriam bem mais fortes. Por que acontece? A ideia do Praga era fazer torre A7 e depois de bispo F3, fazer torre F7. E agora ele quer começar a fazer uma pressão aqui em F4. Porém, é ruim essa pressão, porque agora o EI tem duas opções interessantes, que é F5 direto, que é o que ele fez,
ou tomar aqui em C5, e depois que toma, agora sim, F5, né? Não pode jogar E5 porque tá caindo aqui o peão. E se tomar a mesma coisa, cavalo por D5, e aqui as brancas acabam de destruir o centro das pretas, né? Além do que, tá com a dama aqui na cara do bispo, tem esse peão em C5 aqui fraco, né? Então, não foi um lance tão interessante, né? Aqui o EI faz F5 e nesse momento, ó, pode observar lá, ó, o Prague, ó, aqui tinha 1h30 no relógio e o EI apenas 45 minutos. Eles estão no lance 17 ainda, né? Então o EI tinha que fazer mais de 20 lances numa posição difícil para ele, ter que fazer mais de 20 lances com toda essa desvantagem aí de tempo, né? Então depois do F7, F5, agora faz C4, vem bispo G5, agora vem bispo B4 aqui, né? Tava ameaçando tomar aqui em E6 e depois cair em D5. Então bispo B4, né? E agora o bispo crava aqui o cavalo, ao mesmo tempo que a dama defende aqui o ponto E6. Então dama E2, ataca E6, troca em C3, toma em E6 primeiro, agora toma. Troca aqui, faz cavalo E4 e toma. Troca em F1. Agora torre toma E4, depois de bispo F4, volta aqui a torre para defesa, porque o bispo vai plantar aqui em E5. Agora dama G6, dama F4, torre F7. E nesse momento aqui o EI joga na preguiça e troca todas as peças, né? Também não tinha muita opção, né? E aí acaba entrando no final de bispo de cores opostas, dessa vez sem damas, então um final bem empatado aí, né? Bispo F5 aqui, ainda vai capturar um peão aqui, o Prague, porém é bem fácil defender essa posição, né? Aqui ele vai manter todos os peões nas casas pretas, então o bispo branco não consegue entrar, e aí o rei junto com o bispo não vai deixar o rei das pretas invadir, né? Olha lá, ele colocando os peões nas casas pretas. E agora é só ficar passando o lance aqui de bispo, né? E não deixar o rei passar, né? Agora o rei segura aqui a entrada do rei, não consegue avançar os peões, né? Porque se avançar os peões vai perder em algum momento, o bispo não consegue apoiar, e o bispo fica encarregado de defender esse peão, né? Caso o rei venha para cá. Então, um final aí bem tranquilo para empatar, né? O Praga conseguiu, saiu muito bem da abertura, mas ele acabou deixando a oportunidade de passar, né? Então vamos lá para a última partida. Então vamos lá para a última partida. Sindarov de brancas contra o Blue Ball. Aqui o Sindarov resolve começar com E4, E5, cavalo F3. E aqui faz a defesa Petrov, né? O Matias Blue Ball, que ele joga bastante a defesa francesa, né? Mas ele tem jogado a Petrov com mais frequência aqui, né? E ele sabia que ia tomar um monte de preparação, então muito provavelmente ele já veio com a ideia de jogar Petrov, que é uma arma muito interessante, né? O Nepo teve bastante sucesso no candidato, né? Ganhou 2 torneios de candidato seguidos jogando ela. Então, beleza, toma em E5, D6, o cavalo volta, agora toma aqui, dama E7, cavalo F4, agora vem C6, F3 aqui, é um lance que não é muito usual, né? Nessa posição aqui, o mais jogado é D4, então F3 também é possível, mas depois de cavalo F6, agora D4. E aqui deixa eu só arrumar aqui. E aqui agora vem com o bispo F5, desenvolvendo o bispo, né? Agora vem C3, agora troca em E2, troca. Aí vem o lance H5 para evitar ideias de G4, G5, para o bispo também ter a casa de H7 para voltar caso ele seja atacado. Então cavalo A3, cavalo A6 também. Agora vem o cavalo para C4, o cavalo vem aqui para C7. Controla aqui D5, pode vir para E6, tentando trocar contra esse cavalo ativo. Agora vem o cavalo E3, bispo volta. H4. Agora vem rei D7, lance interessante aqui do Matias, né? Agora rei F2, torre D8. E nesse momento aqui, o Sindarov faz G3, ele deixa de passar uma oportunidade aqui bem interessante, que era o lance D5, né? A ideia do D5 é para as pretas não fazerem D5. A gente vai ver quando as pretas fizerem D5, a posição fica muito equilibrada, né? Acontece aqui que é o seguinte: se tomar de cavalo, vai perder, porque eu vou tomar, e quando toma, eu tomo, toma, e agora vem bispo B5 e vai tomar um raio-x aqui na torre, né? Então não pode tomar. E se tomar, por exemplo, de peão, simplesmente torre D1 e vou recuperar. Se for teimoso aqui tentar defender o peão, agora pode vir C4 depois que toma. Cavalo toma, agora tô de olho em E3. E na torre também, né? Então a torre volta. Agora vem bispo E3. Eu ataco o peão de A7. Eu ameaço o bispo C5 aqui, pressionando o peão de D6. E as brancas aqui com muita atividade, né? Esse rei aqui no centro tá bem exposto.
Então, o Sindaralvi acabou deixando passar essa oportunidade de fazer o lance D5. Ele resolveu fazer o lance G3 e a ideia é tentar trazer o bispo aqui, ó, para essa diagonal, né? Então, o cavalo E6, agora vem o cavalo para H3, o cavalo pula em G5, o bispo G6. Agora vai seguir com a ideia dele, né, que era fazer bispo F3. E olha lá, né? Agora a posição do preto, ó, depois que faz D5, ele tá bem consolidado aqui, né? Aí vem cavalo H7 para trocar peça, toma aqui, toma. Agora tira o rei da cravada. Ameaçou tomar aqui o peão. Faz cavalo F4 primeiro. E cavalo F5, na verdade, né? Agora o bispo passa a defender o peão. Agora troca aqui, troca. G6. Agora o bispo volta para C2. Bispo D6 desenvolvendo. Bispo E3. Torre E7 para poder dobrar na coluna E. Dobrou aqui na coluna E. Depois de F4 faz cavalo G7, né? Agora o cavalo tem ideias de vir aqui para F5. Ao mesmo tempo que aqui ativa a torre na coluna, né? Então, rei F3, agora rei D7, bispo F2, troca uma das torres, aí o Sindarawis resolve tomar de bispo, né, para tentar forçar o final, não trocar tudo. Agora vem torre F8, lance interessante, porque depois de G4 aqui, ó, ele faz o fim no F5, né, e aqui vai acabar secando a posição, né. Acontece que, por exemplo, se tomar aqui em F5, ele simplesmente vai tomar de cavalo, o cavalo tá muito bem nessa casa, né, cortando aqui o bispo. Depois ele pode trazer a torre, tem ideia de torre 3, enfim, tem ideias de tirar o cavalo aqui mesmo e começar a pressionar esse peão. Se toma aqui no Ampassan, por exemplo, agora simplesmente torre toma, né? E de novo, vai começar a pressionar esse peão aqui, tem ideias de G5. E se toma o peão de H5, que foi o que aconteceu na partida, agora vai retomar de cavalo e tá pressionando o peão de F4, né? Então bispo D2 para defender. Agora vem torre aqui em H8. Agora vem o bispo. Tava ameaçando jogar bispo para F5, né? E depois que toma, vai tomar aqui o cavalo. Então torre aqui em H7, mantém. Agora toma, vem G6. A torre tem que sair. Depois que a torre sai, toma aqui o cavalo, recuperando a peça. Rei E6, lance importante. Porque a ideia é que se fizer torre H7, vai vir rei F6 agora, né? E vai defender aqui. E depois vai recuperar o peão e vai entrar no final empatado, né? Bem parecido com o que aconteceu na partida, porque depois de torre H6 vem o bispo aqui, agora toma o peão. E essa posição aqui eles acabaram repetindo, né? Realmente não tem o que fazer, né? Aqui as brancas ameaçam tomar o peão da sétima, então as pretas têm que defender. E se tentar fazer algum outro lance, tem que tomar bastante cuidado, porque tem ideias de torre aqui atacando o peão, e a torre também, no mínimo, ele pode ficar parada, porque a torre faz uma boa defesa aqui na sétima fileira, né? E não tem como invadir a posição. A torre fica parada, ficou só passando lance de rei ou lance de bispo, e a posição tá totalmente empatada, né? Então essas foram as 4 partidas de hoje. Se você gostou da análise, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Amanhã tem a terceira rodada, então acabando a rodada, vou estar trazendo aqui as análises. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.